Olá, amigos prevencionistas. Nesse texto falaremos sobre a ética e o profissional de segurança do trabalho. Vamos ao vídeo. Em 2011, eu escrevi um texto, pedido de um colega que queria que eu escrevesse alguma coisa sobre a ética profissional, envolvendo Tec Segurança do Trabalho, é claro. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você que, se não é inscrito, se inscrever no canal, deixar o like aí, né? Para ajudar a gente fazer mais vídeo para vocês. Beleza? Então vamos lá. Assim como em muitas profissões, né, o Tec Segurança está sempre envolvido com a ética profissional. Isso é ética para com a empresa e para com o próprio colega, né, de profissão. E muitas vezes, né, você se vê em situações onde falar ou não falar sobre algo é questão de sobrevivência até para a empresa. Então veja a importância da ética em nosso caso aí, né? E em outras oportunidades também, né, a ética aparece entre nós mesmos, né? Um departamento onde há vários técnicos de segurança ou vários profissionais de segurança, engenheiros e tal, né? E aí vamos aqui classificar etimologicamente falando, né? O que é a ética? E a ética ela vem do grego ethos e tem aí o seu correlato no latim morale, né? Com o mesmo significado, conduta ou relativo aos costumes. Podemos concluir que, etimologicamente falando, né, ética e moral são palavras sinônimas, né? Bem, eu vou dividir aqui o assunto em duas partes. A primeira parte vamos falar da ética profissional, né, em relação à empresa. Para com a empresa, né? Como que você deve agir, né, eticamente falando aí, né, quando os assuntos estão relacionados à empresa. E aqui, né, a questão profissional, né, se envolve em assuntos relacionados à empresa, obviamente, né? E nós, da área de segurança do trabalho, estamos muito mais ligados, vamos dizer assim, à empresa do que à área de trabalho em si, as pessoas que estão na área. Porque nós temos muita responsabilidade dentro do departamento de segurança. E eu não estou falando da responsabilidade quanto à prevenção de acidentes só, isso é óbvio, está nas nossas atribuições. Eu estou falando em responsabilidades acima disso. Então acontece que você vê o nome, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo aí, né? Só para exemplificar, mas digamos que você é o Tec Segurança e você preenche lá as informações do PPP, né? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Você que faz isso. E aí um belo dia você recebe o pedido para preencher um PPP de alguém, né? E é um pedido especial, chegou na sua mão, você precisa fazer isso urgente, preencher isso aí e mandar para a gente. Não é um pedido feito pelo funcionário, é um pedido feito pela empresa. É claro que você vai perceber que esse funcionário está na lista para ser demitido. E aí existem aí alguns poréns que estão no meio disso aí, né? Então, para você demitir um funcionário, a empresa pode estar querendo saber se ele está em vias de se aposentar. Pode ter um acordo coletivo, que ele não pode ser demitido, enfim. Vamos por esse lado. E aí você bate o olho no nome e você vê que é uma pessoa conhecida. É um colega seu. E aí, você conta para ele ou não? Isso é ética profissional. É claro, mas é uma ética para com a empresa. E aí onde fica a ética moral aí, né? E nós falamos aí no início que a ética e moral são palavras sinônimas, elas querem dizer a mesma coisa, né? Então, quando você recebe passa por uma situação dessa, que é falar para o seu amigo ou não falar, né? Que ele está sendo pesquisado, né, para uma demissão. E mais no final eu vou vou contar uma outra parte que isso aconteceu comigo, né? E que é muito parecido com isso, mas que o final foi assim, vamos dizer assim, um final feliz. Fique até o fim que você vai ouvir essa história. Bom, em contrapartida, né, ser ético para com a empresa não significa você concordar com o que ela faz de errado. Até porque, né, nós, na nossa profissão, como que é de prevencionista, prevenir acidentes, você também, né, tem responsabilidade. Você pode ser penalizado pelos erros da empresa, pela negligência da empresa. Então, ser ético não é você concordar com o que ela faz de errado. Então, você não pode esquecer nunca que você está lá para aplicar a legislação. É a sua função fazer isso. Então, se você deixar de aplicar as normas porque a empresa está te pressionando, isso não é ético para com a empresa. Isso é negligência. Bom, ainda sobre a ética para com a empresa, né?
E agora eu vou então falar sobre o que aconteceu comigo, né? Ainda estamos falando da ética para com a empresa, tá? Depois eu vou falar da ética entre colegas. E eu recebi, uma certa época, né, da minha carreira, né, a incumbência de fazer o processo de eleição da CIPA. Fazer todo o processo. E lá sempre tinha um técnico que fazia isso. E ele pegava o processo desde o início e ia até o fim, com todo o processo de eleição da CIPA. E uma das primeiras fases do processo, você recebia uma lista de pessoas que seriam demitidas. É claro que a empresa estava pensando que essas pessoas não poderiam se candidatar. Então elas teriam que ser demitidas antes de você lançar o edital da eleição da CIPA, antes de você afixar lá os editais. Então você recebia essa lista, né, na sua mão e obviamente que nesse caso era só eu que recebia essa lista, nenhum outro técnico tinha, né? Ninguém do departamento, era só eu, né? E quando eu peguei aquela lista e comecei a olhar os nomes, eu bati o olho e vi o nome lá de um colega muito próximo, assim, muito chegado meu, né? E aí? O que eu faria, né? O que eu deveria fazer, né? Ia lá e contava para ele, você está na lista para ser demitido. Bem, é claro que eu não fiz isso, né? E isso, eticamente falando, agora em profissional, né? Para com a empresa, eu não poderia fazer isso. De forma alguma, né? Porque ali naquele momento, eu era o único que tinha aquela lista. Então o que acontece? Eu não falei nada, esse funcionário passou um tempo lá, né? Houve lá algumas mudanças, ocorreram mudanças na fábrica toda, praticamente. Mas no departamento dele, exatamente, né? Ele acabou sendo transferido para um outro departamento. E lá ele ficou até se aposentar. Ele não foi demitido. Agora imagine se eu tivesse falado para ele. O que poderia ter acontecido, né? Provavelmente os dois seriam demitidos. Então são situações que às vezes você passa por isso, né? E eu estou falando de uma situação assim que envolvia diretamente a mim, né? Uma decisão errada minha poderia causar muito transtorno. E isso não aconteceu, né? Felizmente, como eu disse, teve um final feliz, né? Ele não foi demitido, já se aposentou lá, bem antes de mim, né? Bem, então isso é para exemplificar o quanto é importante a sua ética para com a empresa também, né? E tem muitas coisas que vai exigir de vocês. Bom, e agora e a ética entre os profissionais de segurança? Como é que funciona isso, né? E eu já vou dizer aqui, né, que pela minha experiência, né, que nós não somos uma categoria tão unida assim. Não é raro você ver colegas criticando os colegas. E isso acontece, é lógico que acontece em qualquer profissão, mas na área de segurança eu vi isso acontecer. Então eu estou falando dos profissionais de segurança do trabalho. E se for falar de ética, então, tem colega que parece que nunca ouviu falar isso. Estou falando aqui, uma crítica geral, né, que eu estou falando, mas obviamente que não é todo mundo que é assim. São alguns profissionais que, infelizmente, não têm ética. Como eu já falei, existe em qualquer profissão. E é claro, né, que ninguém é perfeito. Isso é óbvio. Ninguém é perfeito e está suscetível a cometer erros. Porém, isso deve ser discutido, né, com o grupo. Não é ficar fazendo picuinha, falando ali por trás e tal, né? Não, numa reunião lá, né, abre o jogo, né, que está acontecendo, né, troca as ideias lá para ver se encontra uma solução, né. E existe também alguns casos que o colega pode estar desinteressado. E nesse caso é bom que se converse em particular, né, para tentar descobrir o que está acontecendo. De repente o cara está afim de ir embora, não está mais afim de trabalhar na empresa, né. E nesse caso, se você tiver numa situação dessa, eu não estou mais afim de trabalhar aqui e tal, não ficar fazendo corpo mole. Chega e fala, não dá mais, eu vou sair e tal, e acabou o problema. Você não vai ficar prejudicando um colega, né? E ainda assim, né, que você fala, se falando de ética profissional, né, você ser ético para o colega não significa você carregar o colega nas costas, né? Ele não está fazendo nada e você fazer a parte dele. Não, cada um tem que fazer a sua parte, né? Se você não está numa situação legal, você não está afim, não deve prejudicar os seus colegas também. É claro que as empresas, pelo menos as grandes empresas, têm as avaliações, o chefe consegue avaliar a sua equipe e ver quem está desmotivado ou então desinteressado mesmo, né? E cabe a ele, né, tomar as ações necessárias. Concluindo o nosso assunto aqui sobre a ética profissional, né, voltando a confirmar, né, a ética profissional entre nós, técnicos de segurança do trabalho, e entre a empresa também, né? Então, tomar as decisões certas pode fazer muita diferença, não só para você, mas para outras pessoas e para a empresa. Então, ser ético é saber falar e calar.
no momento certo, na hora certa. É saber o que falar e para quem falar. Tem coisas que você não fala para ninguém. E eu muitas vezes, muitas mesmo, eu não comentava nada na minha casa, nem com a minha esposa. Porque ela tinha as colegas dela que tinham maridos que trabalhavam na mesma empresa que eu. E que não eram técnicos de segurança. Então se eu falo alguma coisa ali, já sai aqui, sai quando vê, está lá na empresa. Então eu não falava, eu não comentava nada do meu trabalho que envolvia assuntos sigilosos. De forma alguma eu comentava, nem na minha casa. Então, isso é ser ético para com a empresa, né? Ou até para com um colega, né? E aí, ser ético para com a empresa é fazer o que ela pede sem negligenciar sua condição de prevencionista. Se é algo que ela está pedindo que vai contra as nossas atribuições, isso não vai ser ético se você fizer. Então é assim, falar, não dá para mim, estou indo embora, eu tenho um colega que fez isso, né? Não, isso aí eu não vou fazer, não tem como fazer, isso não é prevenção, estou indo embora. Pediu a conta. É assim que se faz, né? Então, agora ser ético com os colegas é você saber respeitar, né, as limitações de cada um. Seja profissional, né, porque de repente é um colega que está iniciando ainda, né, ele pode cometer erro. Ou seja cultural, né, cada um tem a sua aí, né, cultura, né. E aí você deve tentar ajudar, né, ser empático, né, ou quando fizer crítica, fazer críticas construtivas, né, tentar ajudar. Nada de ficar falando por trás lá, né, blá, 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 fala aqui, fala ali, né. E aí isso não é legal, né? Se cria um ambiente ruim entre a própria... Porque de repente você está falando para alguém que vai lá e conta para ele. Aí vira aquela... Não é legal. Então a gente sabe que diferenças existem. Eu tive amigos que eram muito chegados, meu. Mas eles tinham deficiências profissionais. Nem por isso eu saía falando para lá e para cá, né? Quando eu podia ajudar, ajudava. Ou eles me procuravam, né, para ajudar. Então é assim que deve ser trabalhado, né? Isso é ser ético, né? Então, finalizando, né? Ser ético é reconhecer que somos seres humanos, como tal, estamos sujeitos a erro. Você não é melhor do que ninguém. Que nunca passe pela sua cabeça que você é melhor do que alguém. Porque você tem defeitos. Às vezes você não percebe, mas você tem. Então não queira achar que você é o bam, 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 porque isso não é bom para você, de forma alguma. E aí, né? Para encerrar aqui, uma frase que eu gosto bastante, que é: se você quer ser feliz por um dia, vingue-se. Se você quer ser feliz por toda a vida, perdoe. Porque às vezes as pessoas cometem erros e você já bagunça tudo, né? Então lembre-se, você também pode errar. Então encerrando aqui, né, esse vídeo sobre a ética profissional, né, bem curto, né, que obviamente que é um assunto muito extenso, mas só para falar um pouquinho aí sobre a minha vivência do que aconteceu comigo, né, nessa área. Teve muitas outras coisas, tá? Eu coloquei aqui 2 exemplos aí, né? Um que aconteceu comigo, a realidade minha que eu vivi, né? Mas tiveram outros que aconteceram comigo. Coisas assim, muito importantes, que se eu abro a boca, né, falo para isso ou para aquele, poderia prejudicar muito a empresa ou um colega. É muito importante você ter ética profissional. Se você tiver ética profissional, aliás, é uma das definições aí de ética, né, que é a busca pela felicidade e tal, né, filosoficamente falando. Então, se você tem ética, você é uma pessoa feliz. Valeu, até o próximo vídeo. Fui!